Sexto ano, revisão P1, segundo trimestre, Geografia, tá? Então, nós estudamos sobre o período pré-cambriano. Tem o período cambriano, tá? O Mesozoico, Paleozoico, tá? Então, pré-cambriano seria aquele primeiro período histórico que nós temos, o mais antigão, tá? Nós tínhamos ali a formação do planeta Terra, a existência dos dinossauros, e depois nós temos ali um período, o último no caso, que é o atual que nós estamos vivendo, que é o Cenozoico, tá? Então, o Cenozoico é o que nós estamos vivendo, tá? Então, o período Cenozoico, nós temos a extinção dos dinossauros e a formação dos seres humanos. Então, este é o período histórico que nós estamos vivendo. E lembrando, é dividido igual divide pizza o tempo geológico, tá? Em partes. Por que divide-se em partes? Porque cada parte nós temos um acontecimento, tá, do planeta Terra que acaba mudando de um período para o outro. Que nem eu falei para vocês, antes do Cenozoico nós tínhamos os dinossauros, no Cenozoico nós temos a extinção deles e a formação dos seres humanos. Cenozoico. Movimentos tectônicos, tá? Então eu expliquei para vocês que existem 3 movimentos tectônicos. Movimento convergente, que é o movimento de choque, tá? Convergente, choque, choque, convergente. Movimento convergente, você tem o choque, aí você tem o dobramento e o surgimento. E a formação de uma montanha. Choque, dobra e ergue. Formação de uma montanha. Nós temos também o movimento divergente, que é o de separação, onde que nós teremos a formação do relevo oceânico. E o movimento também transformante, que é quando uma placa desliza sobre a outra e nós temos abertura de fendas, rachaduras sobre o planeta Terra, tá? Tectonismo e o Brasil. Nós aprendemos que existem várias placas tectônicas ao redor do mundo, que o planeta Terra é como se fosse um gigantesco quebra-cabeças, tá? E aonde que existem as linhas de fronteiras das placas tectônicas é onde acontecem as áreas de choque. O Brasil, ele fica exatamente no meio de placas tectônicas. Então, o Brasil, ele é um país relativamente estável por conta disso. Já que acontecem os choques nas bordas, o Brasil está no meio. Então, ele não é tão impactado, por isso que nós não temos atividades vulcânicas constantes de erupções, nós não temos terremotos, nós não temos maremotos, nós não temos montanhas, porque o Brasil está numa área tranquila, suave, estável, tá bom? Rochas. Nós aprendemos que existem 3 tipos de rochas. A rocha magmática, e lembra, magmática, magma, magmática, magma, magmática, magma. Então a rocha magmática é formada pelo magma. E existe a rocha magmática intrusiva, dentro, tá? Intrusiva, que é formada dentro do vulcão ainda. E a extrusiva, que ela acaba sendo formada pela erupção vulcânica. Essa erupção, este magma, ele vai se solidificar e ter a formação de uma rocha para fora do vulcão, tá? A rocha magmática também é chamada de rocha ígnea. Magmática, ígnea. É a mesma coisa. Tiago Segala. É a mesma coisa, tá? Depois nós temos as rochas sedimentares. O que é um sedimento? Sedimento é um grão, uma partícula, areia, tá? Então a ação do intemperismo, que é a ação do vento, do sol, da chuva, da neve, do homem, faz com que as rochas elas venham se quebrar. E elas vão se quebrar em fragmentos, em sedimentos. Quando esses sedimentos eles acabam se reunindo, eles se compactam, eles se unem, formando então uma rocha sedimentar. E depois nós temos a rocha metamórfica. Então lembra, metamórfica, metamorfose, metamórfica, metamorfose, metamórfica, metamorfose. A rocha metamórfica, ela sofre uma transformação. De que forma? No interior da Terra tem pressão, ó, pressão. Mesma coisa se você estiver pressionando sua mãozinha sobre a parede, pressão. Então, no interior da Terra existe pressão e existe também mudança de temperatura, que quanto mais você vai indo para o interior, vai ficando mais quente. Quanto mais você vai indo para o interior da Terra, vai ficando mais quente. Então, essa transformação de temperatura e de pressão faz com que as rochas elas sofram
uma transformação, uma metamorfose. E lembrando, o ciclo das rochas é quando uma rocha antiga se transforma numa nova. Então a rocha A pode ser a C pode ser a B pode ser a pode ser a B pode ser a C pode ser a A. Então esse é o ciclo das rochas, onde uma metamórfica se transforma na sedimentar, que se transforma em metamórfica, que se transforma, enfim, já entendeu já. Então uma rocha antiga pode ser uma rocha nova. Mares e oceanos. Os mares é aquele espaço da praia em contato com a areia, até onde o salva-vidas deixa você brincar, aonde que ele não fica gritando para você, sai daí, você vai morrer, vem pra cá. Então essa parte é a parte do mar. Depois, aonde que o salva-vidas não quer que você chegue, tá? Que é a parte mais distante, é a parte do oceano. Então mar, as águas menos profundas, os oceanos são as águas mais profundas. Essa é a diferença de um para o outro, tá bom? Ciclo da água, mesma coisa do ciclo das rochas, tá? É um ciclo sem fim. Então, o ciclo da água é a água passando do líquido para o sólido, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, gasoso para o líquido, líquido para o sólido, e é o ciclo sem fim, tá? Então, como que acontece o ciclo da água? Nós temos a evaporação, quando a água ela acaba sofrendo um aquecimento, e então ela evapora. Depois nós temos a condensação, é a formação das nuvens no céu. Aí depois nós temos a precipitação, que é chuva, tá? E por último nós temos a infiltração, que é quando essa chuva ela infiltra sobre o solo, tá? A infiltração. Então essa água infiltra sobre os solos, lençóis freáticos, os aquíferos, até encontrar uma área de saída, que nós temos a formação de um rio. Lembra lá do passeio onde que nós... Passeio não, né? Estudo de campo, lá na Gruta Santa Luzia, nós vimos lá uma área de vazão, que é a formação do rio Tamanduateí na nascente da Gruta Santa Luzia, tá? Então esse é o ciclo da água. Evaporação, condensação, precipitação, infiltração, evaporação, condensação, precipitação, infiltração e assim por diante. E eu acabei a revisão. Até rimou, ó, e acabei a revisão. Alguém tem alguma dúvida? Até para você fazer um resumo a ser entregue na sexta-feira, tá? Um abraço, até mais.